Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nossa aula de número 6, a gente vai falar de equilíbrio dos corpos. Primeiramente, eu queria parabenizar vocês pelo desempenho na prova. Eu acabei usando uma prova anterior e não percebi que na prova tinha uma questão de um conteúdo que a gente ainda não tinha trabalhado, que é a questão dos manômetros. Eu vou corrigir a prova. E aí, se vocês acertaram aquela questão, eu olhei lá, eu andei olhando umas 4 ou 5 provas, assim, no geral, e a maioria acertou. Todos, na verdade, que eu olhei 6 ou 7 provas, dos 22 que entregaram, e todos tiraram nota máxima na prova. Então, assim, isso mostra que, vocês fizeram um bom trabalho, conseguiram aí resolver a prova a tempo, e acertaram a questão mesmo não tendo conteúdo. Ainda não tinha falado do conteúdo, apesar de ser um conteúdo que trata de pressão, mas a gente não tinha falado sobre ele ainda. E aí eu vou observar lá se a maioria acertou a questão, eu vou considerar a questão na prova. Senão eu tiro a questão da prova e fica valendo só as outras questões que estavam dentro do assunto trabalhado. Mas de início, parabéns pelo resultado de vocês na prova. Fiquei muito satisfeito. Eu observei lá que algumas pessoas não mandaram a prova, não conseguiram imprimir, Eu até respondi lá, quem ainda não mandou por esse motivo, que mande, E justifique por que não mandou. Mas, de antemão, o resultado foi muito positivo. E essa aula de hoje eu estou fazendo ela na forma assíncrona, por não ter condições de estar com vocês utilizando o computador às 19 horas. Mas eu estarei, atendendo vocês pelo telefone. Vocês podem me ligar e, se for preciso, a gente agenda lá uma aula no Meet pelo celular. Mas a desvantagem do celular é que, como as nossas aulas eu preciso escrever bastante, utilizar o celular não é viável para mim, porque eu não consigo utilizar a mesa digitalizadora. Mas vocês podem me mandar no WhatsApp, eu respondo, ajudo vocês lá na hora, tá bom? 984-78-7315. Podem me mandar mensagem que eu respondo vocês na hora, eu vou estar online no momento da aula de vocês, tá ok? Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre corpos flutuantes. Na verdade, são 3 princípios, 3 teoremas abordados na aula de hoje: o teorema de Stephen, o teorema de Pascal, ou o princípio de Pascal, e o princípio de Arquimedes. Tá bom? A gente vai falar desses 3 assuntos na aula de hoje. O teorema de Stephen, também conhecido como o teorema fundamental da hidrostática, a sua definição é de grande relevância para nós. Foi a partir do teorema de Stephen a partir do teorema de Stephen que é possível calcular a pressão sobre um fluido, tá? Segundo Stephen, a diferença de pressão entre 2 pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cota entre os 2 pontos avaliados. Matematicamente, essa relação pode ser escrita dessa forma, tá ok? Essa é a lei básica da hidrostática quando você relaciona a pressão no interior de um fluido quando este se encontra em equilíbrio. Nessa equação, meus queridos, o gama representa o peso específico, tá bom? Que é aquele que a gente calculou lá. Nós vamos utilizar muito a água, então o gama da água, se vocês já quiserem anotar, 9.800 newtons por metro cúbico. E H ou ΔH é a profundidade dentro do fluido. É bem simples utilizar esse teorema de Stephen. Existem diversas aplicações do teorema de Stephen, Então, uma delas é o cálculo da pressão. Então, avaliando-se a figura, é possível observar que o teorema de Stephen permite a determinação da pressão atuante em qualquer ponto de um fluido em repouso e que a diferença de cotas ΔH
é dada pela diferença entre a cota do ponto B e a cota do ponto A. A cota seria o nível desse ponto, tá bom? A medida a partir da superfície livre do líquido. Então, pessoal, independentemente de como você vai calcular essa pressão, você pode utilizar o teorema de Stevens para calcular a pressão no ponto A, ou pode utilizar o teorema de Stevens para calcular a pressão no ponto B, assim como você pode também utilizar o mesmo teorema para determinar a diferença de pressão entre dois pontos. Certo? Bem simples de ser utilizado, bem prático. Só lembrando aqui que às vezes a gente vai utilizar o ρ, e na teoria que a gente já abordou nas aulas anteriores, o gama foi demonstrado que ele pode ser calculado vezes usando o ρ multiplicado pela gravidade, tá bom? Então pode aparecer aí a equação de Stevens para calcular utilizando a massa específica, ou pode calcular também utilizando o peso específico. Muito simples, olha só, um reservatório aberto, em sua superfície possui 8 metros de profundidade, contém água. Determine a pressão hidrostática no fundo do recipiente. Bom, existem duas pressões, pressão manométrica e a pressão absoluta. Pressão manométrica é a mesma pressão hidrostática, então vocês vão achar manométrica e vão achar também o nome hidrostática. Quando que a gente considera uma pressão manométrica ou uma pressão hidrostática? Então imagine que você tem um recipiente, tá? Um reservatório com água. Aqui é o nível de água no reservatório. Obviamente, a superfície desse líquido sofre a ação da pressão atmosfera e você tem uma profundidade H desse reservatório. Eu quero calcular então a pressão no fundo do reservatório para esse exercício aqui, a uma profundidade de 8 metros que ele coloca para a gente. Então, qual seria a pressão hidrostática aqui no fundo desse reservatório? Vou colocar aqui nesse ponto. Pessoal, pressão hidrostática é a pressão exercida apenas pela coluna fluida. A pressão absoluta é a pressão exercida pela coluna fluida mais a soma da pressão atmosférica que está sobre o fluido. Então, cuidado, às vezes vai aparecer no exercício, calcule a pressão absoluta, calcule a pressão hidrostática ou a pressão manométrica. Toda vez que o problema se referir à pressão manométrica ou hidrostática, ele está interessado apenas na pressão exercida pela coluna fluida. Então é bem simples de se calcular. Você vai utilizar o teorema de Stevens, essa equação dada pelo teorema, ou essa, se você preferir, tá? Você pode trabalhar com o ρ e o G, ou o gama e o H. O ρ vezes o G equivale ao gama. Como o exercício deu o gama e deu o G, você poderia optar. Então é simplesmente a pressão aqui no fundo, a pressão aqui é o produto do gama vezes a profundidade, certo? Pressão manométrica só depende exclusivamente da profundidade e, óbvio, das propriedades do líquido. Que unidade teremos aqui, pessoal? Pascal, se você preferir, né? Ou poderia ser Newton por metro quadrado. Lembrando que Pascal é a mesma unidade, Newton por metro quadrado. Tá bom? Tranquilo? Muito simples, né? Depois a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre Stevens ainda. Fiquem tranquilos, a gente vai falar mais sobre ele. Vamos dar uma pincelada na aula, depois a gente volta a falar especificamente cada um. O princípio de Pascal representa uma das mais significativas contribuições práticas para a mecânica dos fluidos. No que tange a problemas que envolvem a transmissão e a aplicação de forças através da pressão aplicada em um fluido. Vocês podem pensar assim, mas o que o professor está falando aqui nesse ponto, né? Uma das mais significativas contribuições para a mecânica dos fluidos. Pessoal,
todos nós diariamente utilizamos o princípio de Pascal, principalmente na área automobilística, na área mecânica, nas oficinas mecânicas. É muito comum você ir numa oficina mecânica e o pessoal colocar o seu veículo num elevador ou um eleva-car e você observar ali um motor elétrico pequeno consegue, levantar um veículo que pesa aí os seus tranquilos 3, 4 mil quilos. Como isso é possível? Pascal mostrou para a gente que o fluido é um bom multiplicador de força. O freio, pessoal, o freio mecânico dos nossos veículos, nós temos hoje alguns veículos com freios à base de ar, mas a grande maioria é freio à base de fluido mesmo, é um óleo, um fluido hidrostático colocado ali no veículo para poder, contribuir com a frenagem a partir da multiplicação da força. É bem simples o que Pascal mostra para a gente. O freio do carro, por exemplo, você tem um pedalzinho ali do freio, esse pedalzinho está ligado num dispositivo chamado hidrovácuo. Esse hidrovácuo vem aqui, que você vai ter um pistão de saída, esse pistão de saída vai comprimir uma força, e essa força vai lá nas rodas, e aí você tem um burrinho de freio ali que exerce a força sobre as rodas, Você tem as rodas do veículo aqui, não sei desenhar um veículo corretamente, mas aqui seriam as rodas. Olha só que incrível, uma roda de um carro a 150 km por hora, para você conseguir parar essa roda, você tem que exercer uma força muito grande. E com um dispositivo, de Pascal, você simplesmente dá uma pisada aqui no freio com uma força relativamente pequena e você consegue travar essas rodas onde você teria uma demanda, uma necessidade de força muito grande. Então, o que Pascal fez? Ele criou um dispositivo. Aqui ele tem um pistão, certo? Um pistão, para vocês terem uma noção, quando vocês lembrarem da seringa, está na moda, vacina contra o Covid, não tem aquele êmbolo da seringa? Quando você puxa ali o fluido e você empurra o fluido, você faz isso com um êmbolo. E no sistema do freio do veículo, aqui tem um êmbolo. Quando você pisa aqui, você empurra esse êmbolo desloca um fluido aqui dentro, esse fluido é deslocado e aqui também ele é deslocado. Aqui tem um êmbolo maior, esse êmbolo maior então empurra esse fluido aqui, e aí você transmite a força para as rodas. Aqui você tem um êmbolo de área 1, aqui você tem um êmbolo de área 2. Notem que essa área do êmbolo 2 aqui, que está dentro do sistema de freio, é uma área maior. E aí o que acontece? Quando você aplica uma força 1, que é a força aplicada pelo seu pé, nessa área 1, você proporciona sobre essa região uma pressão ou uma variação de pressão ΔP1. Essa variação de pressão, segundo Pascal, ela se transmite através do fluido para essa região 2, aonde vamos ter uma variação de pressão, que é a mesma variação de pressão, no entanto, sobre uma área maior, no qual vai nos proporcionar uma força maior. Então, o que Pascal desenvolveu, na verdade, é um multiplicador de força, usando para esse sistema uma comunicação através do fluido. E aí nós temos isso hoje em grande escala, em escala industrial. Tá? Olha só o que diz aqui, em seu enunciado ele diz o seguinte: quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrem a mesma variação de pressão. E isso, pessoal, é muito importante porque pressão, vocês devem lembrar lá do ensino médio, é força sobre a área. Então, se você proporciona uma variação de pressão ao longo desse dispositivo, e essa variação de pressão ela se distribui em todos os pontos, você pode usar essa distribuição de pressão, que é igual para todos os pontos, correlacionando a área desse sistema
e obtendo a partir disso uma força muito intensa com uma força muito pequena sendo aplicada. Isso é muito simples. Olha só que legal que diz a aplicação do princípio de Pascal. Pascal era físico e matemático, ele descobriu que ao se aplicar uma pressão em um ponto qualquer de um líquido em equilíbrio, essa pressão se transmite a todos os demais pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente, que eu acabei de colocar para vocês. Essa propriedade dos líquidos, expressa pela lei de Pascal, é utilizada em diversos dispositivos, tanto para amplificar forças como para transmiti-las de um ponto para outro. Um exemplo disso é a prensa hidráulica, os freios hidráulicos dos veículos, que a gente comenta bastante. O melhor exemplo de Pascal, pessoal, e mais fácil para vocês entenderem, é esse sisteminha chamado de prensa hidráulica. Olha o que é essa prensa hidráulica. Você tem aqui um êmbolo, tá vendo? Aqui um êmbolo móvel, isso aqui se move. Você então aplica uma força sobre esse êmbolo, a qual ele tem uma área de contato aqui com o líquido. Esse êmbolo então desloca esse líquido a partir de uma variação de pressão, um delta P1, que você vai ter um delta P1, tá? Pelo contato pelo líquido, através do líquido, essa variação de pressão ela chega a esse ponto aqui, ó. Você vai ter o delta P aqui também, chamar de delta P2. O que o teorema de Pascal afirma para nós é que o delta P1 é igual ao delta P2. É igual ao delta P2. E o delta P1 é a força 1 sobre a área 1. Isso é igual a delta P2, força 2 sobre a área 2. Como na maioria das vezes o interesse é descobrir essa força 2 que você pode obter a partir da aplicação dessa força 1, a gente poderia utilizar essa equação aqui, escrever que força 2 é a área 2 dividido pela área 1 vezes a força 1. Essa fórmula ela revolucionou a indústria mecânica, onde eu posso obter uma comparação, obter uma relação entre a força aplicada e a força transmitida, simplesmente fazendo um controle dessas áreas onde essas forças são aplicadas. Só uma pequena correção, essa aqui não é F2, é F1. Então, você aplica uma força sobre uma área, isso gera uma variação de pressão. Pelo contato com o fluido, essa variação de pressão se distribui, e aí você tem a mesma variação em todos os pontos, chegando ao ponto 2, aonde vai isso provocar uma força 2. Do ponto de vista mecânico, isso é fantástico. Se eu fizer uma relação interessante entre essas áreas, eu posso falar que uma força de 10 newtons pode se transformar numa força de 1000 newtons, desde que eu consiga controlar essa relação entre a área 1 e a área 2. Bacana, né? Um exercício aqui para a gente falar do princípio de Pascal. Olha, na figura apresentada, nós temos os êmbolos A e B, essas áreas são de 80 e 20, então, basicamente, para a gente, observando aqui na figura, né? Essa área 1 aqui, ela seria de 80 centímetros quadrados, essa área 2 aqui seria de 20 centímetros quadrados. Desculpa, cancelar aqui, pessoal, que eu apertei sem querer. De novo lá. Aqui seria então de 20 centímetros quadrados. Não é fácil. Olha, não quer ir, pessoal. Centímetros quadrados. Tá? Despreze os pesos dos êmbolos e considere o sistema em equilíbrio estático. Sabendo que a massa do corpo A colocado é de 100 kg, aqui é 100 kg, que que massa nós devemos colocar no ponto B para que o sistema fique em equilíbrio? Então, o que acontece? Aqui você vai ter uma força aplicada sobre essa área. Essa força vai gerar uma força aqui, vou chamar de força A e força B. Pelo teorema de Stephen, pessoal, pelo teorema de Pascal, a variação da pressão
produzida em A é igual à variação da pressão produzida em B. O que é pressão? É força A sobre área A. Isso é igual à variação de pressão, força B sobre área B. O que ele quer é a força A, que força B eu devo exercer para poder equilibrar o objeto de 100 kg. Lembrando aqui que a gente está trabalhando com massa, então a força é a força peso, né, pessoal? Massa vezes gravidade. Então, no lugar da força A, eu vou colocar a massa A vezes a gravidade, dividido pela área A, igual força B, massa B vezes a gravidade, dividido pela área B. Posso simplificar as gravidades. Então, eu tenho que a massa A, ela vale 100 quilos, a área A, ela vale 80 centímetros quadrados, igual a massa B, que nós não sabemos, dividido por 20 centímetros quadrados. Notem que eu posso simplificar centímetro, posso simplificar o zero, posso dividir o 8 por 2, sobrando 4 aqui. Então, ficou 4mb igual a 100 quilos, 100 kg. Ou seja, mb é igual a 100 dividido por 4, que vai dar 25 quilos. Ou seja, com uma massa de 25 quilos, colocado aqui no ponto B, eu consigo manter uma massa de 100 quilos equilibrada. Isso só é possível devido à presença do fluido, ao fato dessa multiplicação de pressão. Está resolvido aqui, tá, pessoal? Eu só fiz lá para mostrar para vocês. Aqui são alguns exercícios que vocês podem estar aí resolvendo para calcular tanto a pressão no Teorema de Stevens, como também a prensa hidráulica, que é esse próximo exercício aqui. Eu chamo a atenção para esse exercício número 2. Esse primeiro aqui é bem tranquilinho de ser feito, tá? Sem problema nenhum. Mas o 2 ele pode te deixar meio confuso. Olha só, o nível de água contida em uma caixa aberta à atmosfera se encontra 10 metros acima do nível de uma torneira. Determine a pressão de saída nessa torneira. Pessoal, a água está aqui, ó. Tá bom? A torneira, ela está a 10 metros abaixo aqui, ó. Ah, professor, mas fez um zigue-zague aqui. Não importa, pessoal. O que importa é o nível máximo e o nível mínimo. A pressão, ela vai estar relacionada entre o máximo que você tem de elevação e o mínimo que você tem, onde você quer calcular essa pressão. Então, qual seria a pressão aqui, né? Nessa torneira aqui, pessoal. Qual seria essa pressão? Bem simples. Pressão é igual a gama vezes H. Vamos trabalhar só com pressão hidrostática. Se você quiser somar a pressão atmosférica, beleza, mas pressão atmosférica ela já está ali. Então, a gente pode resolver esse exercício como se fosse uma escala normal, sem pressão atmosférica. Então, a pressão seria o gama, 10.000 Newton, vezes o H, que seria de 10 metros. Então, você tem uma pressão na torneira de 10.000 vezes 10 de 100.000 Newton por metro quadrado. 100.000 Newton por metro quadrado dá aproximadamente 1 atm. Aproximadamente, tá? 1 atm é 101.325. Então, a torneira que está aqui nessa residência, ela está exposta a uma pressão de mais ou menos 1 atmosfera. Essa pressão de 1 atmosfera é apenas a pressão hidrostática, tá? Não é a pressão associada à pressão absoluta, apenas a pressão da água sobre essa torneira. Você tem aí de aproximadamente 1 atm. Aqui é uma questão de prensa hidráulica, bem tranquilo. Só toma cuidado que as áreas dos pistões do dispositivo hidráulico mostrado mantêm uma relação de 50:2. Ó, se você chamar essa área aqui de 1, essa área aqui de 2, a área 1 pela área 2 dá uma razão de 50:2, tá bom?
Então, área 1 para área 2 dá uma razão de 50 para 2. Cuidado com isso. A área 1 é 25 vezes maior do que a área 2, tá? Você pode usar essa relação. E aí você pode descobrir que força é necessária para manter esse objeto aqui em equilíbrio. Chamado de força 1, né? Isso aqui a gente chamou de 2, a gente chamou de 1. Então aqui é a força 2. Então você vai fazer assim, ó. Força 2 pela área 2 é igual força 1 pela área 1. O que ele quer, na verdade? Ele quer a força 1, que é essa aqui, ó. Força 1 aplicada na área 1. Então a força 1 é nada mais nada menos do que área 1 dividido por área 2 vezes a força 2. Ó, você tem a 1 pela área 2, é 50 para 2. Então você vai ter aqui 50 para 2 vezes 30. Isso vai dar 50 para 2, 25 vezes 30. 25 vezes 30 dá 750. Então a força 1 é uma força de 750 newtons. Olha que legal. Com uma força de 30 newtons, eu consigo uma multiplicação através desse princípio de Pascal, eu consigo uma relação aí de uma força de 750 newtons, uma multiplicação de força, e essa multiplicação de força ela depende dessa relação entre as áreas. Esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Se vocês quiserem transformar esse KGF em newton, basta lembrar que um KGF tem aproximadamente 10 newtons, tá? Então, na verdade, aqui você tem uma força de 280 newtons, se você achar melhor fazer isso, e trabalhar essa relação aí entre as áreas, beleza? Mais alguns exercícios para vocês. Os exercícios que eu resolvi não precisam colocar como atividade. Então, eu resolvi o 2, resolvi aqui o 3 para mostrar para vocês como era. Esse 4 aqui fica então como atividade, né? Para vocês nessa aula. O 1 também fica como atividade, tá? A TV. O 5 também, uma atividade para vocês aqui. E ainda vou falar um pouco, nessa aula eu coloquei na próxima aula que a gente vai falar de manômetros, mas nessa aula aqui eu queria falar um pouco sobre condição de flutuabilidade. A condição de flutuabilidade, ela entra no princípio de Arquimedes. Vamos falar um pouquinho desse princípio de Arquimedes aqui, que é o princípio da flutuabilidade, tá? Um corpo submerso ou parcialmente submerso, ele está sujeito a forças contrárias no sentido vertical. Essas forças contrárias, elas são representadas por duas, que a gente conhece bem, o empuxo e o peso. O princípio de Arquimedes é exatamente como calcular e como definir essa força empuxo. O que na prática nós podemos afirmar? Nós temos aqui um recipiente, tá? Existe um fluido aqui e você coloca um objeto aqui dentro, pessoal. É notório que esse objeto ele tem uma força peso. Vamos pegar, você colocou uma bola lá dentro, uma maçã dentro de um copo. Beleza, existe a força peso desse objeto. No entanto, não sei se vocês já perceberam, qualquer objeto, quando ele está em um fluido, ele parece ser mais leve do que fora do fluido. Isso é comum nas brincadeiras, né, de piscina, de praia. Você pegar uma pessoa no colo, lá dentro da água, e falar, nossa, aqui dentro eu dou conta de te pegar, bacana. Por que uma pessoa, um objeto, ele fica mais leve quando ele se encontra dentro de um fluido? Ou totalmente submerso ou parcialmente submerso. Porque existe, pessoal, uma força chamada empuxo, que atua na vertical de baixo para cima, na mesma direção da força peso, tá? Lá da física 1, a força peso atua na vertical para baixo. O empuxo atua na vertical para cima. Ele é contra o peso, fazendo com que o objeto ele passe a ter um peso aparente dentro do fluido, que é menor do que o peso real. E esse peso aparente ele é tão menor quanto mais denso for o fluido. Não sei se vocês já ouviram falar, né, quando você vai no mar, você consegue flutuar
sobre a água do mar. Se você estiver num rio, num lago, né, como esse que nós temos aqui, você não consegue flutuar. Se você ficar parado lá no fluido, você vai afundar. Por que que no mar você flutua e na água doce, digamos na água salgada, você flutua e na água doce você afunda? Por causa da massa específica. A água salgada ela tem uma massa específica diferente da água doce. Então, a massa específica sendo maior, o empuxo é maior e aí você consegue flutuar naquele fluido. Interessante isso, né? Isso depende da massa específica do fluido. E aí o que acontece? Essas forças estão aplicadas no mesmo ponto, que é o ponto onde atua o centro de gravidade da peça. O peso é aplicado no centro de massa, ou centro de gravidade. O empuxo é aplicado no centro de gravidade do fluido deslocado, também chamado de centro de carena. Tá? Esse fluido deslocado é o fluido que o objeto ocupa, é aquele volume que o objeto ocupa quando é colocado dentro daquele fluido. De forma que podem ocorrer problemas de equilíbrio tanto com relação à vertical, que seria estabilidade vertical, quanto com relação à direção axial, que seria estabilidade rotacional ou estabilidade transversal. A gente vai falar um pouco mais sobre o que é esse centro de carena. Como eu disse, o empuxo, que é o princípio de Arquimedes, ele afirma o seguinte, né? Corpos mergulhados em um líquido, quando este líquido se encontra em repouso, você tem as seguintes condições: um corpo total ou parcialmente submerso num líquido fica sob a ação de uma força que atua para cima, chamada empuxo, princípio de Arquimedes. O empuxo para cima é exercido pelo líquido e deve-se ao fato da pressão nas regiões inferiores do corpo ser superior à pressão nas regiões superiores. É óbvio, né, pessoal? Olha só, o objeto está aqui, ó. Essa parte superior do corpo, ela está, digamos assim, mais rasa, mais próxima da superfície livre do líquido. Essa parte, essa região inferior ao objeto, está mais profunda. Então, aqui embaixo você tem uma pressão maior do que a pressão aqui de cima. Então, como existe essa diferença de pressão, a pressão na parte inferior é maior do que a pressão na parte superior, o objeto tende a ser expulso para cima, tá? Porque pressão equivale a força. A pessoa, como assim pressão equivale a força? O conceito de pressão é força sobre área. Então, se a gente tirar daqui a força é pressão vezes a área. Então, toda vez que eu tiver a atuação de uma pressão, eu tenho a atuação de uma força, beleza? O empuxo não tem componente horizontal porque as forças de pressão exercidas pelo fluido em cada lado do corpo são iguais. Por outro lado, né, pessoal? Aqui, ó, no mesmo nível, aqui tem uma pressão atuando também. No entanto, essa pressão do lado direito e essa pressão do lado esquerdo, elas estão na mesma profundidade. Então, a força que atua para a direita atua para a esquerda, mas a pressão que atua em cima é menor do que a pressão que atua embaixo. Então, embaixo eu vou ter uma força maior que vai expulsar esse objeto para cima. Beleza? Então, olha só. A força para cima exercida sobre a superfície ABC corresponde ao volume do líquido determinado por UABCV. Ou seja, pessoal, você tem aqui, ó, uma quantidade de líquido aqui em cima do objeto, tá? E você tem uma quantidade de líquido aqui embaixo do objeto. A gente pode, então, escrever que existe uma força que atua para cima e existe uma força que atua para baixo. A força que atua para cima é essa aqui, ó, gama vezes esse volume que está abaixo do objeto, né? Abaixo do objeto não, que ocupa todo o volume do objeto e esse líquido acima dele. E essa força aqui é a força que atua de cima, que é uma força menor. A força resultante é a força para baixo menos a força para cima, né? Subtrai os sentidos opostos. E aí a gente pode escrever essa relação matemática, tirando que a força resultante é gama vezes o volume ABCD.
volume A, B, C, D, ou seja, o próprio volume do corpo. Só que para cálculo do empuxo, a gente não utiliza o volume do corpo, e sim o volume de líquido que esse corpo desloca, tá? Quando você coloca ele lá dentro do fluido. É bem simples você entender o que é volume deslocado. Você enche um copo desse com água, pega uma maçã e coloca dentro do copo. Quando você colocar a maçã, o fluido vai sair, obviamente. Então, aquele fluido que sai, ele representa exatamente o volume da maçã que você colocou ali dentro. Então, pessoal, portanto, o empuxo é a resultante da força exercida pelo líquido sobre o corpo, e de acordo com o princípio de Arquimedes, nós temos o seguinte: o empuxo exercido sobre um corpo total ou parcialmente submerso é igual ao peso do volume do líquido deslocado. Olha que coisa legal! Empuxo é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Anotem aí essa observação, essa é a definição do princípio de Arquimedes. E lógico, a gente sabe que peso é gama vezes volume. Da onde, professor, que peso é gama vezes volume? Lembra a definição do gama? É o peso dividido pelo volume. Então, se eu quero calcular o peso, eu multiplico o gama vezes o volume. Então, está aqui, pessoal, empuxo é igual a peso. Ótimo! Olha só a situação. Suponha 3 esferas totalmente submersas de mesmo volume, sendo elas uma de cortiça, uma de chumbo e uma de alumínio, de massas iguais a 4, 226 e 54. Então, pessoal, o alumínio tem 54 gramas, tá? A cortiça, ela tem 4 gramas e o chumbo tem 226 gramas. Em qual delas o empuxo é maior? Pergunta-se. O empuxo é maior no chumbo, porque tem mais massa? O empuxo é menor na cortiça, porque tem menos massa? Pessoal, o empuxo é o mesmo. O empuxo é o mesmo. Lembra de uma coisa, o empuxo não depende do objeto, o empuxo depende do fluido. É claro, nessa condição aqui, o empuxo depende do tamanho do objeto, tá? Objetos maiores têm empuxos maiores, objetos menores têm empuxos menores. No entanto, nessa pegadinha dele aqui, ele falou que as 3 esferas, elas têm o mesmo volume, elas têm o mesmo tamanho, só que uma é mais pesada, a outra é mais leve. Só que ele está perguntando sobre o empuxo. Isso é uma pegadinha muito comum em concursos. Vocês aí que vão fazer concursos aí, cuidado com isso. O empuxo, se você tem vários objetos de mesmo volume, todos eles submersos dentro de um mesmo fluido, todos eles experimentarão o mesmo empuxo. Só que aqueles que têm volume maior experimentarão um empuxo maior. O empuxo não depende da massa do objeto. O empuxo depende apenas do seu volume, porque o empuxo é medido através do peso do fluido que aquele objeto desloca. Se eu colocar uma esfera de cortiça dentro do copo, ela vai deslocar um fluido. Se eu colocar a mesma esfera, o mesmo tamanho de esfera de chumbo dentro do copo, ela vai deslocar a mesma quantidade de fluido. Isso mostra que o empuxo é o mesmo nas duas. Tá? Os critérios de classificação, olha só. Se o gama do sólido for maior do que o gama do líquido, nós temos o peso maior do que o empuxo. O que acontece isso aqui, pessoal? É o caso da esfera de chumbo. Quando você coloca uma esfera de chumbo dentro de um fluido, ela vai direto para o fundo, porque o peso é maior do que o empuxo, porque o gama do material do chumbo é muito maior do que o gama do líquido. Se você pegar um objeto e colocar dentro de um fluido, e o objeto ficar aqui em equilíbrio, ele nem flutua e nem afunda, se assim eu posso dizer, né? Ele nem fica na superfície e nem vai para o fundo do recipiente. Isso significa
que o gama do material, da esfera, é o mesmo gama do líquido. Então você tem a condição de equilíbrio, tá? Esse objeto permanece parado em qualquer profundidade. Se você colocasse um pouquinho mais para baixo, ele ficaria, um pouquinho mais para cima, ele ficaria. No caso do chumbo, ó, vai direto para o fundo, tá? Ou aço, né? Ou uma pedra que você joga dentro d'água. Agora pensa numa esfera de isopor. Quando você coloca a esfera de isopor, ela fica aqui, ó, quase que, né, sem tocar no fluido. Então, nesse caso aqui, o empuxo é maior do que o peso, ok? Porque o gama do objeto é menor do que o gama do fluido. É o caso, pessoal, do isopor dentro da água. O gama do isopor é pequenininho, o gama da água é grande, então o isopor vai flutuar. Tá? Nesse caso, o peso é menor do que o empuxo. Ó, quando um corpo flutua parcialmente submerso, o peso total do corpo iguala-se ao volume submerso multiplicado pelo peso específico do líquido. Esse é o cálculo do empuxo, tá bom? Esse é o cálculo do empuxo. E aqui o corpo flutuante, que é o que eu falei para vocês na aula de hoje, que se aplica a embarcações, que se aplica, né, a alguns esportes aquáticos que você faz, enfim. A flutuação dos corpos é um fenômeno muito simples, porém muitas vezes é pouco compreendido. Muitos afirmam que um navio flutua porque o empuxo da água do mar é maior que o peso do navio. Se essa explicação fosse correta, o navio não estaria em equilíbrio, mas voando como um balão. Interessante é isso, né, pessoal? Um corpo flutuante ou flutuador é qualquer corpo que permanece em equilíbrio quando parcial ou totalmente submerso. A porção submersa de um corpo flutuante é designada por carena. E o ponto de aplicação do empuxo é o centro de carena. Cuidado com isso, pessoal. Esse objeto aqui, ó, o centro de gravidade dele provavelmente está aqui. O CG, o centro de gravidade. O centro de carena é a posição do centro de massa da parte que está deslocando o fluido. Notem que aqui, ó, você tem essa parte do objeto que está submersa. Essa parte aqui está submersa, ou submersa, tá bom? Essa parte está submersa. O centro de carena é a posição do centro de gravidade apenas dessa parte submersa. Agora, qual que é o centro de gravidade do objeto? Aí é outra posição. Pode acontecer do centro de carena e o centro de gravidade serem iguais? Pode acontecer. Mas nesse caso, o objeto tem que estar todo submerso. E aqui só para vocês entenderem um pouco mais, essa parte de baixo aqui se chama quilha, que é a parte que está mais profunda, quando submersa. E essa altura da parte submersa em relação ao, né, o nível do objeto até a quilha é o que nós chamamos de calado, só para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Aqui temos essas situações, né? E outra coisa interessante, pessoal, a linha do centro de gravidade da peça e do centro de carena, elas estão alinhadas, tá? Elas estão na mesma direção, tá bom? A diferença conceitual entre centro de empuxo e centro de gravidade é que a posição do centro de gravidade não se altera em relação ao corpo, a menos que ele seja deformado. Olha, cuidado com isso. Mas o centro de empuxo do corpo flutuante muda de acordo com a forma do líquido deslocado, porque o centro de empuxo está localizado no centro de gravidade do líquido deslocado. Então, se o objeto afunda mais, o centro de empuxo ou centro de carena, ele vai mudar de posição. Se o objeto flutua mais, ele muda de posição. O centro de gravidade do objeto, não. Ele pode estar todo dentro da água, todo o centro de gravidade dele vai ser sempre no mesmo lugar, tá? A menos que você quebrar um pedaço dele, né? Aí sim. O conceito de estabilidade, né? Estabilidade pode ser entendido como a tendência de um corpo
se manter em equilíbrio ou retornar ao equilíbrio após ser deslocado. É muito comum essa questão da estabilidade em boias. Você tem aquelas boias de demarcação, né, de sinalização em reservatórios. Se você for lá e puxar a boia para um lado, ela volta para a posição de estabilidade. Então o objeto tende a retornar à posição de equilíbrio. Todo corpo que flutua em um líquido que está em repouso tem estabilidade vertical, ou seja, ao deslocar o corpo para cima, causará uma diminuição no volume do líquido deslocado, resultando numa força desequilibrada para baixo, fazendo com que o corpo tenda novamente para a posição inicial. De forma análoga, se o corpo flutuante é empurrado para baixo, haverá um acréscimo no empuxo, causando uma força não equilibrada para cima, de forma que fará com que ele retorne à posição inicial. Qualquer objeto que está sobre a superfície de um líquido, parcialmente submerso, possui essa estabilidade vertical. As canoas, as embarcações, se você coloca mais pessoas, ela afunda, se você tira as pessoas, ela volta, mas volta porque a força volta a aplicar sobre ela. Alguns conceitos de estabilidade, tá? Nós podemos ter a estabilidade linear e a rotacional. Para um pequeno deslocamento em qualquer direção, originam-se forças não equilibradas que tendem a levar o corpo à posição inicial. Essa é a questão da estabilidade linear, aquela que a gente coloca na vertical. Já a rotacional, quando um corpo é girado no sentido anti-horário, o empuxo e o peso vão produzir um conjugado de forças, que vão ser momentos ou torques, no sentido horário, que restaura a posição inicial do objeto. Essa questão da estabilidade rotacional é nas boias de demarcação que eu coloquei para vocês. Se você chegar numa boia e deitar ela, né, tombar ela para o lado, ela volta à posição inicial. Então ela tem estabilidade rotacional. Qualquer objeto flutuante em equilíbrio estável, quando o seu centro de gravidade estiver abaixo do centro de carena, porém, certos objetos flutuantes podem estar em equilíbrio mesmo pequeno, se seu centro de gravidade estiver acima do seu centro de carena. Então você tem essas condições de equilíbrio estável, tanto da estabilidade linear quanto da estabilidade rotacional. Aqui são alguns casos que a gente pode colocar em relação a essa questão da estabilidade. Pode-se classificar a situação de equilíbrio dos corpos flutuantes em 3 categorias: estável, instável e indiferente. Cuidado com as pegadinhas. Quando que um objeto tem estabilidade ou tem equilíbrio estável? Quando o centro de gravidade está abaixo do centro de carena do flutuante. É o caso da peteca. Instável, quando o centro de gravidade está acima do centro de carena. É o caso das embarcações ou o pão com a margarina. Toda vez que você solta o pão com a margarina cai, né, o pão cai com a parte da margarina para baixo. Essa é a questão do equilíbrio instável. E o equilíbrio indiferente, quando o centro de gravidade e o centro de carena coincidem e o corpo é indiferente ao equilíbrio. Essa situação ele está em equilíbrio em qualquer situação, em qualquer condição, ele vai então manter essa questão do equilíbrio. Então aqui você tem a posição, né, o equilíbrio estável, o instável e o indiferente. Há situações de equilíbrio estável mesmo para o CG estando acima do centro de carena, isso que a gente comentou agora há pouco. Aqui são as condições do centro de gravidade e do centro de carena. Se o objeto estiver na posição vertical, essa linha vai passar pelo centro de carena e o centro de gravidade, que é a primeira condição, tá? O centro de gravidade abaixo do centro de carena, vimos que o equilíbrio é estável. E a segunda condição, centro de gravidade acima do centro de carena, se a inclinação for pequena, pode-se ter equilíbrio estável, instável ou indiferente, em qualquer uma das situações. Essa aqui é a questão das embarcações, isso aqui são a questão das boias de sinalização que eu falei para vocês. Se você vira a boia, isso aqui ele volta, então para você construir uma boia, você tem que dar uma certa condição
de que o centro de gravidade vai estar acima do centro de carena. E a questão das embarcações, o centro de carena tem que estar abaixo do centro de gravidade. É meio confuso, mas não é difícil de você separar esses objetos. Pensa na embarcação e pensa na boia. A embarcação, o centro de carena está abaixo do centro de gravidade. A boia, o centro de gravidade está acima do centro de carena. Tá? Então é só essa diferença em relação um ao outro. Aqui são mais alguns exercícios para vocês resolverem, que também são atividades para serem feitas, tá bom? Nessa aula de hoje. Aliás, esse aqui está até pronto, esse aqui não é atividade, é um exercício resolvido. Um objeto com massa de 10 kg e volume de 0,02 está totalmente imerso dentro de um reservatório com água. Determine qual o valor do peso do objeto, qual a intensidade da força de empuxo, qual o valor do peso aparente. Muito tranquilo de fazer, né? A letra A, por exemplo, o peso do objeto, massa vezes gravidade. A massa do objeto é 10 kg, o volume de água e de volume ele tem 0,02 metros cúbicos, está totalmente imerso na água. Qual o valor do peso do objeto? Massa vezes gravidade. Você tem a massa, multiplica pela gravidade, beleza. Letra B. Qual a intensidade da força de empuxo? Pessoal, força de empuxo é igual a ρ vezes G vezes V, tá bom? Cuidado com esse V aqui, ó. É o volume do objeto? Às vezes será. Quando que vai ser o volume do objeto? Quando o objeto estiver todo submerso. Aí o volume é igual ao volume do objeto. Se o objeto tiver só a metade submerso, então esse volume aí é só o volume da metade do objeto. Por isso que a gente coloca volume deslocado, VD. Então é só multiplicar o ρ vezes o G vezes o volume. Como ele está totalmente imerso, ele está todo dentro do fluido, então esse volume D é igual ao volume do objeto. Qual o valor do peso aparente do objeto? O peso aparente é o peso menos o empuxo, tá ok? E aí você só calcula os dois. Tá aqui, ó, o peso, o empuxo e o peso aparente. O peso aparente é o peso dele, que é o PC, né? Menos o empuxo que a gente calculou aqui, que foi 20. Então é bem tranquilo de ser feito. Aqui sim, pessoal, atividades para vocês, 3 exercícios. E aqui mais 2 exercícios também, atividade. Deixa eu ver se tem mais. Não tem. É só isso mesmo. Pessoal, peço desculpa por não conseguir hoje, né, fazer essa aula com vocês pelo Google Meet, tá? Mas a aula está bem tranquila. Como eu disse, a prova foi um sucesso. Vocês tiveram notas excelentes, pelo menos até agora. Eu corrigi 50% das provas. Todas as provas que eu corrigi, nota máxima. Até mesmo na questão de barometria, que eu ainda não tinha colocado, não tinha passado para vocês. Esse conteúdo barometria é na próxima aula, tá? Mas parabéns aí pelo resultado, desempenho muito bom. Tá ok? Qualquer coisa me chamem no WhatsApp. Se for preciso, a gente dá uns pulos lá para ajudar vocês. Tá ok, pessoal? Grande abraço e até a próxima.